Olá, no programa Entrevista vamos falar sobre a atuação das pesquisadoras. O programa Para Mulheres na Ciência, realizado pela L'Oréal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências, promove todo ano uma premiação para reconhecimento ao trabalho dessas cientistas. Aqui comigo, a professora Letícia Couto Garcia, do INBio, Instituto de Biociências da UFMS, que está entre as 7 premiadas de 2021. Seja bem-vindo, a entrevista começa agora. Professora, bem-vinda ao programa Entrevista. Muito obrigada, Ida, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Professora, você é bióloga e seu trabalho premiado foi sobre conservação do bioma do Pantanal, com um olhar lógico da importância ambiental e socioeconômica também do local. Isso, eu sou bióloga formada pela UFMG e professora adjunta aqui do INBio, da UFMS. Tenho atuado aí na botânica com ecologia da restauração, que é a minha principal linha de pesquisa. E você estudou as mudanças climáticas no Pantanal. Também, de certa forma, a gente estuda mais, nosso foco principal é a restauração do Pantanal, então a gente tem tentado ver como que a gente pode trazer de volta aquele ambiente que foi degradado, que foi convertido às vezes para um uso ilegal, né? Então, por exemplo, uma área que foi devastada e que na verdade deveria ser preservada tanto por lei para poder também restaurar todos os serviços ecossistêmicos que são originais daquela área. E isso interfere totalmente no bioma, né? Sim, então a gente precisa muito que essas áreas sejam restauradas até para recuperar a qualidade da água, porque a maioria das nascentes do Pantanal, elas nascem no cerrado, no entorno. Então esse ecótono entre o cerrado e o Pantanal é o encontro entre os dois biomas. Então a gente tem atuado principalmente nessas áreas e também com outras áreas bem no coração do Pantanal também, que tem alguns problemas específicos, como invasões biológicas, às vezes áreas de mineração que não foram restauradas. Então a gente tem atuado em várias áreas do Pantanal também. Além dessas condições climáticas, efeitos da natureza, né, que a gente não pode impedir, tem a questão também, a ação do homem, que é a questão do incêndio, né? Isso prejudica muito, e além da seca, né, que é uma condição climática. Sim, então, tanto o Pantanal quanto o Cerrado são biomas que são adaptados ao fogo. Então, o fogo ele já vem há muitos anos, existe de uma forma natural, mas da forma como que está acontecendo ultimamente, com uma grande intensidade e recorrência, então sempre nos mesmos lugares, ou então às vezes queimando de uma forma muito severa, e aí isso tem sido prejudicial dependendo de onde que ocorre, né? Porque existem áreas que precisam do fogo. Então, é necessário esse manejo do fogo em algumas determinadas formações campestres, até para não haver um acúmulo de biomassa. Então, esse manejo integrado do fogo, ele é importante, mas ele deve ser planejado na paisagem. Então, as formações florestais, por exemplo, devem receber aquele acero, que são faixas de terra, para que o fogo não ultrapasse e queime essas vegetações que às vezes abrigam espécies sensíveis ao fogo que podem ser prejudicadas caso ocorra aquele incêndio recorrente todo ano em épocas que talvez prejudiquem a floração ou a frutificação de algumas espécies que tanto os animais quanto as pessoas dependem, né? Então, se queima a flor que iria produzir um fruto, isso pode ser prejudicial a quem, tanto pessoas quanto animais, que dependeriam desses frutos em uma determinada época do ano. Então, esse manejo do fogo ele está sendo estudado aqui na universidade por vários grupos de pesquisa e temos tentado descobrir isso, como que seria o tempo ideal para ser feito essas queimas prescritas, né? Então, temos investigado isso também. Porque é uma destruição em relação à fauna e flora, né? E a gente acompanhou toda essa situação. Sim, esse incêndio foi um mega incêndio de 2020, ele foi tão severo que ele afetou 43% de toda a área que foi queimada ano passado, não havia sido queimada nos últimos 20 anos. Então a gente tem regiões que não estavam queimando e passaram a queimar.
Então, todas aquelas populações de plantas e animais não tinham contato com fogo nos últimos 20 anos. E, de repente, veio esse fogo em grandes proporções, que aí, dependendo da situação, se ele é em uma região contínua, os animais eles não têm para onde fugir, não tem áreas de abrigo, né, para poder escaparem das consequências da falta de alimentos, por exemplo, que ocorreu, né? Então, o ideal seria que houvesse um manejo do fogo ao longo de todo o ano. E para isso a gente precisa de muito recurso, muitas equipes, né, como brigadistas que são contratados pelo Preve Fogo, que muitas vezes atuam só em 6 meses do ano, mas eles deveriam atuar e ser contratados durante o ano inteiro. Ter essa conscientização. E a questão da recuperação também é um longo ano não, muitos anos, né, na verdade. Então, a gente tem poucos estudos ainda sobre isso, tem agora um projeto grande que a UFMS tem vários parceiros aqui atuando, que é um projeto de longa duração, que um dos objetivos é investigar essa resiliência, potencial de resiliência em campo das espécies de plantas e animais. A gente também tem feito a avaliação do manejo integrado do fogo pelas comunidades indígenas, que são os brigadistas, e a gente já vê que esse manejo ele tem uma repercussão aí de diminuição do tamanho das áreas que queimam, mudança na frequência também de queima. Então é muito importante esse tipo de estudo para a gente entender a resiliência do bioma, né? Porque muitas vezes a gente pode dizer que um campo ele se recupera rápido, mas às vezes uma determinada espécie, gerações inteiras dela vão ser perdidas após uma passagem de um incêndio grande como esse, né? As plântulas podem morrer e aí a planta adulta ela não tem fruto para germinar, então assim acontece uma perda de uma certa geração dependendo da espécie. Já outras não, outras espécies podem ser beneficiadas. Professora, e como foi essa sua experiência, esse seu trabalho em campo? Em qual região você esteve? A gente tem atuado em algumas regiões, então nessa borda do Cerrado Pantanal, como eu falei para vocês, na aldeia Mãe Terra, né, que é a aldeia da terra indígena Cachoeirinha. A gente tem atuado no projeto Nolede, dentro da terra indígena Caduel, que é a maior terra indígena do Mato Grosso do Sul, é a segunda maior do Brasil, uma região maravilhosa, super preservada, incrível. E também temos atuado na unidade de conservação da APA Baía Negra, lá em Ladário, também é uma região que temos atuado aí com projeto de restauração. Então a gente está em algumas regiões e também fazendo mapeamento, né, na escala do bioma e do entorno também, que é a bacia do Alto Paraguai. Então temos atuado em várias frentes. E nesse trabalho de restauração e conservação é importante também a atuação, o apoio de quem vive nessas regiões. Exatamente, porque se essas pessoas não estão envolvidas, a restauração não acontece. Na verdade, nós somos facilitadores do processo, né? Essas pessoas estão lá, elas dependem da água, dependem dos frutos, de todos os recursos naturais, mas muitas vezes eles precisam de algum tipo de recurso específico para viabilizar aquilo que eles já querem. Então, somos instrumentos para verificar como que a gente pode viabilizar isso de forma a capitalizar esses recursos para poder serem investidos nesses processos que são caros, né? O processo de restauração é um processo caro, então temos atuado aí com os indígenas, com os ribeirinhos, com proprietários rurais para viabilizar esses processos. Uma curiosidade agora, como que foi esse seu encontro com o Pantanal? Eu sei que você é mineira também, tem um histórico aí também, né, de roça, de estar na lida no campo. Sim, então, desde pequena sempre fui, né, da roça, como você mesma disse. E eu conheci o Pantanal quando eu ainda estava em Minas, eu estava fazendo mestrado na UFMG, e aí tem um grande curso muito famoso que é da UFMS, que se chama Curso de Campo do Pantanal, que é promovido pela pós-graduação em Ecologia e Conservação, que é um programa aqui da universidade. E aí na época eu era estudante e fui fazer esse curso com várias pessoas do Brasil e da América Latina. Eram poucas pessoas que iam e ficavam um mês no Pantanal, então eu conheci o Pantanal assim. E aí mal sabia eu que depois de quase mais 10 anos viria a ser professora aqui na instituição, né? Então foi uma história antiga. Queria que você falasse, todo esse seu trabalho é o resultado então dessa premiação, professora? Exatamente, foi uma honra estar lá, né, nessa cerimônia que foi a 16ª edição.
e foi uma honra estar lá representando Mato Grosso do Sul, a UFMS, foi muito bacana estar lá entre aquelas 7 mulheres. E como que é todo esse processo, professora? A gente tem aí imagens, né, rodando para o pessoal de casa assistir esse momento importante da sua vida, da sua carreira profissional. Como que é todo o processo dessa premiação? Então, aí tem a processo de seleção, eu já tinha tentado outras vezes, esse ano seria o último que eu seria elegível, e eu só consegui porque eles mudaram o edital para ampliar para as mães, foi bem interessante, porque tem um prazo máximo de inscrição dependendo de quando você defendeu o seu doutorado. E aí, quem tem filho, eles regridem esse valor para um ano anterior, por filho. Então, no máximo 2 anos anteriores à data que eles prevêem de defesa, de doutorado. Então, como eu tenho 2 filhos, aí eu pude concorrer, era o último ano que eu poderia concorrer. E aí você concorre, né, e aí entra nesse processo seletivo, e aí eles escolhem 4 mulheres da área de ciências da vida, uma da química, uma da matemática e uma da física, né? E aí, no caso, eles são jovens, todas jovens pesquisadoras, né? Então, eles escolhem e a gente vai lá para a cerimônia no Rio de Janeiro, aí tem toda a equipe da L'Oréal, da ABC, da Academia Brasileira de Ciências, que discursa, a gente, né, se encontra, tem aqueles momentos super agradáveis. Foi muito bacana, assim, ter recebido essa premiação em meio a tanta gente que valoriza a ciência, né? Então, foi um momento muito especial a gente receber essa premiação. E é um marco para a UFMS, porque a premiação está na 16ª edição. E é o primeiro prêmio aqui para a nossa universidade, professora. Isso, foi a primeira vez da UFMS do Mato Grosso do Sul também. Foi muito, assim, foi uma honra imensa, né, pra gente. E esse desafio de ser uma mulher na ciência, né? São muitas barreiras, professora? Sim, eu acho que todas as mulheres na ciência, até no dia que nós jantamos todas juntas lá, uma das discussões foi sobre isso, os desafios, né? Cada uma contando sua história, o que já passou. Então, todas as mulheres na ciência têm histórias para contar, dos assédios, das agressões, de desafios, dificuldades, né? Preconceitos, desafios relacionados à maternidade, conciliar a maternidade com a ciência também. Muitas vezes a gente está no auge da carreira e também está no auge, está no fim do período fértil, então você tem que ter filhos ao mesmo tempo, está fazendo concurso, está tentando publicar, conseguir financiamento, então é muito difícil isso e ao mesmo tempo é um desafio comum entre todas, não só entre as cientistas, mas entre todas as mulheres, né? E como você avalia esse prêmio, então, que é exclusivo para as mulheres na ciência? É uma oportunidade, né, de reconhecimento de órgãos como essas, instituições como a Academia Brasileira de Ciências, a Unesco, a L'Oréal. Então, são instituições que a gente admira muito, a gente sempre acompanha, né, os trabalhos que eles desempenham, as políticas públicas que eles auxiliam. Então, essa é uma política institucional, né, valorizar as mulheres, então isso é muito importante para que as pessoas tenham sempre querer algo a mais, né? Não ficar só no mínimo, né? Tentar sempre algo a mais. Então, acho que é muito importante esse tipo de prêmio para a gente se sentir valorizado e incentivado a tentar algo a mais. Isso que eu queria saber. Essa premiação é um incentivo para outras linhas de pesquisa, porque é em valor, né? Em espécie, é isso? É o valor para você investir na sua pesquisa, né? Então, em várias esferas que podem ser investido esse recurso. E é muito bom porque muitas vezes a gente tem um projeto que ele prevê determinados custos, mas às vezes surgem outros no caminho, você não tem a quem recorrer, não tem de onde tirar esse valor e aquilo ali poderia ser um impeditivo para você prosseguir na pesquisa. Então, esse valor ele vai ser investido dessa forma, sempre para a gente abarcar esses detalhes que ficam faltando, né? Então, vai ser muito importante, sim, para todos esses projetos que a gente tem atuado aí.
Nada de parar, né? Qual que é o próximo passo, professora? Muitas visitas. É isso que eu... Já ir para campo. Visitas, né? Sim, ir para campo, né? Tá sempre discutindo com a comunidade, ver as necessidades, ver o que a gente pode aprimorar para a gente chegar aí ao sucesso no final do projeto, com resultados que sejam úteis para a sociedade também. Ou seja, indo a campo, qual que é o trabalho agora? É acompanhar exatamente o que foi aplicado anteriormente? Então, a gente primeiro, o trabalho funciona, primeiro a gente mapeia as áreas, aí a gente visualiza onde seriam as prioridades e aí depois a gente vai conversar com as comunidades para fazer o diagnóstico, ver o que precisa ser feito. E a partir daí a gente começa com um trabalho, por exemplo, de restauração, que muitas vezes as pessoas têm aquela ideia que é plantar mudas, mas não é só isso, são várias esferas, né? Então ver como que está o curso daquele rio, ver se tem lixo, se tem problema de, por exemplo, assoreamento, se está chegando erosão dentro do rio, e aí aquilo tem que ser corrigido, tem que fazer um terraço, se tem gado entrando na área, então tem que fazer um cercamento, então são várias esferas. Agora a gente tem uma equipe que está atuando na início de produção de mudas junto à comunidade e também tem um outro que a gente vai começar agora com plantio, né, e a gente vai fazer vários experimentos para ver qual que é o custo-efetividade dessas técnicas também. Então a gente vai trabalhando em várias esferas aí da restauração, da ecologia da intervenção. Ô, professor, uma outra curiosidade é em relação à situação dos rios. Mudam-se muito os cursos do rio, né, e tem a presença do assoreamento, né? Sim. Então, com o mau uso, o uso inadequado dos recursos hídricos, a gente vê muitas áreas que deveriam ter mata ciliar obrigatoriamente por lei e que agora as pessoas têm a obrigação de restaurar. E essas áreas, então, elas vão... a erosão que vai ocorrendo, ela vai entrando dentro dos rios. E aí esses rios vão ficando assoreados cada vez mais rasos. Isso reflete em várias esferas. Por exemplo, isso pode refletir até na nossa conta de água, porque os rios rasos, eles vão levar sedimentos para as hidrelétricas, que vão ter o tempo útil de vida menor, e elas vão ter que fazer outras hidrelétricas, vão ter que tirar esse sedimento. Então isso também vai ter um condicionante aí no preço da água, no final, da energia, preço da água não, da energia, né? Então, a restauração, ela visa, por exemplo, eu estou falando no caso de restauração de mata ciliar. Então, recuperando essa floresta, né, essa vegetação, geralmente, dependendo da região, é florestal, na beira dos rios, ela evita com que esse sedimento chegue até o rio. E até também poluentes, né, herbicidas, então ela protege, ela é um cílio, por isso que é mata ciliar. Então é importante a gente restaurar essas regiões até para poder preservar os rios que vão desaguar lá no Pantanal e vão fazer parte daquele ciclo típico ali do Pantanal, que é condicionado à entrada de água desses rios que vêm do Planalto. Olha, com essa aula só ressalta a importância dos estudos, da ciência, em prol da sociedade, né, da população, professora. Então, exatamente, nosso objetivo principal é fazer pesquisas ligadas às demandas da sociedade. Então, a gente tenta ver o que é necessário ser feito, o que os produtores, as pessoas que vivem no campo precisam para a gente tentar atender as expectativas e dar apoio técnico científico para eles e também devolver isso em forma de políticas públicas, influenciar aí outros setores, né, Ministério Público, a Câmara, né, o Senado. Então a gente tem tentado atuar nessas esferas também, porque é muito importante que as políticas públicas influenciem aí a vida das pessoas no final que estão ali no meio da natureza. Professora Letícia, parabéns pelo resultado. Eu quero aproveitar também para que você deixe uma mensagem para essas alunas, para essas pesquisadoras. Sim, muito obrigada pela oportunidade de fala. Não teria chegado aqui sem a ajuda de muitas mulheres que fizeram parte da minha história, tanto as que me inspiraram quando eu era aluna, quanto as que me ajudam hoje em dia, que são as minhas alunas. Tenho alunas fantásticas, super mulheres fortes. Então, eu gostaria de dedicar a todas elas e dizer que, apesar de todas as dificuldades, né, os desafios, os riscos, a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente está decidindo por ser uma cientista, mas que persistir vale a pena, porque no final haverá o reconhecimento, então você vai olhar para trás e pensar que tudo valeu a pena. E vale a pena, professora. Eu conversei com a professora Letícia Couto Garcia,
do INBio, Instituto de Biociências da UFMS, que foi finalista do Prêmio para Mulheres na Ciência. O programa Entrevista fica por aqui. Até o próximo.